Isto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Podem sentar. Deus aplica esta palavra nos nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por esta oportunidade através desta programação aqui para propagar a tua mensagem ao público que mora aqui nesta rua e adjacência, onde está chegando hoje à noite a pregação da tua palavra e os louvores e testemunhos para a tua glória. Pedimos tua graça para com cada um que aqui tem chegado, que possa ser conduzido ao centro da tua vontade. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu queria antes deixar uma palavra aqui para a família e para os visitantes também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Primeira coisa a lembrar para qualquer pessoa, para todos nós, é isso. Então, segunda coisa, esta vida ela é transitória. Então estejamos prontos para aqui e mais para frente um pouco. Então, cada um que está aqui, que não é crente, possa pensar sobre isso. Talvez você tenha uma casa nova até mais bonita do que essa aqui, muito bonita. Mas se preocupe com uma coisa. Quando você deixar a sua casa, você sabe para onde é que você vai? Quando você deixar esta vida, sabe onde vais habitar? Porque somos compostos da parte material e da parte imaterial. E aí vem nossa responsabilidade diretamente com aquele que nos criou e que deve ser a razão de nossa existência. E aí podemos então tomar como motivação o que ele é para nós e podemos corresponder tributando a ele o louvor que é devido como fruto da sua dignidade. Vamos então voltar agora para Isaías capítulo 6. E nós encontramos aqui um acontecimento que deve ser lembrado e constitui até um tópico importante para os nossos dias, pois tantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ao olharmos para o que diz a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a gente fica assim, grato por Deus ser tão claro naquilo que queria nos comunicar. E não sei por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em entender. E a nossa oração hoje é que através da pregação nesse texto que acabamos de ler, em Isaías capítulo 6, o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração, nossa vida, a fim de que cada pessoa desperte e atente para com a preparação de sua alma para com Deus, sua vida, seu estado espiritual sobre todas as coisas. Nós cremos no poder da Escritura, nós cremos no poder da Palavra de Deus. Estamos aqui, você vê essa aglomeração de pessoas e talvez pense, hoje à noite vai ter ali uauauê, ou talvez, quem sabe, um show, quem sabe vai haver aí uma dinâmica onde vai haver uma movimentação da juventude, podendo vibrar e expandindo suas emoções. Você não vai ver isso aqui hoje à noite, né? Até porque você pode pensar, mas a Bíblia não fala dessas coisas? Sim, fala de alguns shows na Bíblia, fala. Já viu isso na Bíblia? Fala de alguns shows. Tem um show dos profetas de Baal, quando eles estavam dançando ao redor de Baal, pedindo para mandar fogo. E eles pulavam, eles faziam tanta estripulia ao redor de Baal e nada aconteceu. Mas tem outro show também. Lá no deserto, o bezerro de ouro foi construído e teve uma festa, os desviados do povo de Israel. Fez uma fanfarra, uma algazarra, um carnaval ao redor de um bezerro de ouro. Então esses são shows que você vê na Bíblia. Você não aprende de Deus essas coisas. Você aprende como evitar, aprende que foi negativo. Mas hoje estamos aqui para trazer a palavra de Deus. E nós cremos na eficácia da Escritura.
Nós cremos no poder da Bíblia, ao ponto de, sem muita algazarra, sem alarido, sem gritaria, nós proclamamos a verdade simples e objetiva da Bíblia. Porque se você crê nessa verdade, você será salvo. Tem um problema: se você não crê, você está em grande dificuldade para com aquele que nos deu este livro, que é Deus. Então, você veja aí qual foi a reação do profeta Isaías. Qual foi a atitude? E eu quero que você saia daqui hoje à noite com esse texto da palavra de Deus na sua mente. O que aconteceu com o profeta Isaías e qual foi sua reação e qual foi o resultado desse encontro com Deus. Você talvez já ouviu alguém falar: eu tive um encontro com Deus ontem à noite. Eu encontrei Deus, eu falei com Deus, eu vi, botei as mãos no ombro de Jesus e conversei com Ele. Seria bom perguntar para essa pessoa: você comeu o que antes de dormir? Comeu queijo? À meia-noite foi dormir? Talvez você teve um problema muito grande. Você sabe que Deus é real. Você sabe que Deus é Espírito e que se encarnou, se materializou através de Cristo Jesus. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Você sabe que Deus nos deu a sua comunicação, a Bíblia. A comunicação de cima para baixo, descendente. A comunicação para que possamos conhecer e fazer a sua vontade. Você não vai esperar hoje dormir e sonhar para saber qual é o caminho certo para a eternidade. Você deve ler a Bíblia e aprender no que Ele já revelou com tanta clareza, com tamanha clareza, e você entender. Aqui no encontro de Isaías com Deus, nós aprendemos o que foi que aconteceu. Aqui o profeta Isaías, quando teve um encontro com Deus, ele encarou a santidade de Deus. Ele encarou com muita responsabilidade que Deus é santo. Isaías estava onde naquele momento? Estava no templo. Ele foi ao templo porque ele estava refletindo, estava triste, ele estava refletindo sobre a morte do rei Uzias. Uzias, segundo vê-se aqui, ele parece que era da família, era parente do profeta Isaías. E Uzias morreu, foi naquele ano, diz o texto, que ele foi ao templo e lá ele estava refletindo, porque o templo é um lugar de refletir. O templo não é um lugar de algazarra. O templo é um lugar de refletir e de se ouvir a palavra de Deus. Isaías foi e ele teve um encontro com Deus ali no templo. Ele disse: eu vi o Senhor. Ele viu a Deus. Você sabe que aqui fala do Velho Testamento. Aqui fala do tempo quando Deus estava usando os profetas para trazer a sua revelação. Deus falou de várias formas no passado, pelos anjos, falou no Monte Sinai, conforme o Ivanildo leu. Ele falou pelos profetas, mas ele tem falado nesses últimos dias pelo Filho Jesus Cristo. Mas lá Deus estava se revelando e ele falou diretamente a Isaías lá no templo. Sabemos que ali era o próprio Jesus, conforme nos diz João capítulo 12. Mas nós encontramos aqui que Isaías estava refletindo, ele viu a Deus, viu o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Isaías, o rei morreu, o rei Uzias se foi, mas eu continuo no trono, eu sou soberano, eu sou Senhor. Isaías teve que voltar a sua atenção para a glória majestosa daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele que é quem governa as nações, daquele que estabelece o trono ou destrói. E naquele momento Isaías teve que entender: Deus é soberano. E aqui diz o texto que ele viu Deus num alto e sublime trono, e a maneira como acontecia lá era assim: serafins estavam por cima dele. Serafins é uma categoria angelical. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Os serafins estavam reconhecendo que estavam também na presença de Deus. E os serafins estavam com seus rostos cobertos. No Velho Testamento está escrito que ninguém podia ver a Deus. E quem vê Deus morre.
que visse Deus iria morrer. E aqui até o profeta clamou: ai de mim, eu vi o Senhor. Os serafins estavam com seus rostos cobertos. Os serafins estavam com seus pés cobertos. É preciso pregar isso hoje, não é, irmãos? Há tanta gente que não tem vergonha de andar quase nu perante Deus, vem para o culto quase nu, né? Não é falta de vergonha mesmo? Falta de conhecimento de Deus. Falta de conhecimento da santidade de Deus. Eu digo isso aqui não para... Eu não estou vendo aqui quase ninguém, até porque tem luz refletindo, não estou vendo ninguém aqui. Quem está, como é que você está, eu não olho essas coisas. Mas Deus sabe, Deus vê. Deus vê. Deus vê. Estamos num tempo que as pessoas se vestem mais só com a banda. Mas espera aqui. Quando estamos tratando com seriedade sobre Deus, queremos deixar claro que Ele é santo. Deus é santo. Fique bem claro isso. Os serafins estavam com seus pés cobertos, com seus rostos cobertos, e com as outras duas asas voavam, mas eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eles proclamavam: Santo, Santo, Santo. E por que santo 3 vezes? E por que santo, santo, santo? Você sabe que Deus é uma triunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o eterno Criador, coexistente, o Filho e o Espírito coexistente com Ele. A palavra Deus é Elohim. Elohim é plural. Pai, Filho e Espírito Santo, contudo, uma só pessoa, uma só essência, uma essência, de forma que Deus, o Pai, planejou a tua, a minha, a nossa redenção. O Filho veio ao mundo, morreu na cruz, para pagar, executou a obra da redenção. O Espírito Santo, pela palavra de Deus, hoje está aplicando esta obra de redenção aos nossos corações. Disse Jesus que iria para o Pai e que mandaria outro Consolador. A palavra outro é outro do mesmo tipo, da mesma qualidade. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e ele aplica esta palavra nos corações. Por isso disse inicialmente, cremos na eficácia da Escritura, cremos no poder da palavra de Deus e nós levamos a sério o que nos diz a Bíblia, porque ela é o sopro de Deus, é a palavra de Deus. E aqui Isaías, contemplando esta visão tão clara, tão nítida e santa, uma visão do Deus Santo, ele então disse: ai de mim, ai de mim. Você há de convir que Isaías havia dito ai para muitas categorias de pessoas dos capítulos anteriores. Não vou tomar tempo para isso agora. Você pode depois voltar aos capítulos anteriores e ver as vezes que o profeta diz: ai desse, ai daquele outro. E agora chegou a sua vez: ai de mim, ai de mim. Por que ai de mim? Porque ele disse ai de mim? Ele disse ai de mim porque sou homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja que Isaías estava olhando para cima, primeiramente. Ao olhar para cima, ele contempla Deus. Isaías agora olha para baixo. Ele olha para dentro de si. Olhando nessa direção, Isaías pôde ver a si mesmo e disse: ai de mim, ai de mim. Isaías pôde ver a si mesmo. Ele olha noutra direção e ele viu a si próprio. Não é assim? Quando nós conhecemos a Deus pela Bíblia, nós também conhecemos quem nós somos.
quem a gente é. Ao contemplar a santidade de Deus, o homem aprende que em si o homem é depravado, impuro, pecador, digno da condenação, da punição eterna. Isaías reconheceu isso. E ele disse, ai de mim. É um sentimento de pecado. É um reconhecimento e sentimento de pecado. E ele sentia não só o dos outros, mas o seu próprio. E ele estava no meio e sentia até cúmplice da situação. Ai de mim. Note que nesse tempo, a nação de Israel estava em decadência moral e espiritual. Então nós encontramos Isaías olhando para dentro de si e vendo como ele é. É como se olhar no espelho. Aprender de Deus, ler a Bíblia é como olhar no espelho. Você vê a Deus, entende quem é Deus pela fé. E você sabe também quem é você próprio. Quem somos nós. Isaías entendeu isso e disse, ai de mim. Mas agora nós encontramos aí uma providência que veio da parte de Deus. Porque um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com mantenais. O altar de Deus, ele permanecia aceso, ele vivia aceso. E o querubim, o serafim, foi lá e tirou uma das brasas com mantenais. E ele trouxe aquela brasa, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A gente pode imaginar, né? Queimou os lábios do profeta. Queimou a iniquidade, tirou a iniquidade, purificou o seu pecado. Mas vamos parar um pouco, você acha demais isso? Teve que queimar os lábios do profeta, teve que fazer essa demonstração assim tão dolorosa? Saiba de uma coisa, meu prezado ouvinte, prezado irmão, prezado senhor, senhora, jovem, criança e adolescente. O pecado da língua é terrível perante Deus. Porque nosso falar, nossa comunicação expressa quem nós somos. Você sabia disso? A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E Jesus diz, de todas as palavras frívolas que os homens proferirem, delas darão contas no dia do juízo. Ele pedirá cada palavra do ser humano. Ele vai pedir contas de cada palavra. Tiago disse que a língua é como que um fogo, um mundo de iniquidade. Com ela se bendiz ao Senhor, e com ela se amaldiçoa o homem feito à semelhança, à imagem de Deus. E aí nós vemos o quanto é importante ter cuidado com a boca, com a língua. Ao refletir sobre esse texto hoje à tarde, passou um carro de som. E eu disse, como é verdade a palavra de Deus. Passou um carro de som com uma profanação tão grande que faz vergonha. Devia ser proibido legalmente uma coisa daquela no meio da rua. Estava propagando hoje à tarde em um carro de som, não sei qual, mas por aí passando, não vi quem era, mas só escutei. A profanação, todo mundo sabe que era profanação. Era palavras obscenas, perversão, imoralidade, impureza, lascívia. Propaganda em alto e bom tom. Mas às vezes as pessoas se incomodam a ouvir um pouco a palavra de Deus em um decibéis um pouquinho mais elevado. Mas Deus vai pedir conta dos lábios impuros. Isaías reconhecia que isso é algo muito sério, é algo muito sério. Eu falo isso porque hoje, pela mídia, pela divulgação, pela a literatura profana, as más conversações, os maus costumes, parece que torna-se até natural o linguajar distorcido até para o crente. Tenhamos cuidado em preservar os bons costumes,
os valores morais. A Bíblia diz que a vossa palavra não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, e assim transmita graça aos que te ouvem. A vossa palavra seja sempre temperada com sal. O profeta Isaías sabia como o mundo da sua época era depravado nos lábios e disse: ai de mim, eu moro com esse povo. Meus olhos viram Deus, o Rei e o Senhor dos exércitos. Nós precisamos ponderar mais naquilo que nós falamos, nas palavras que nós falamos. E devemos deixar bem claro, como crentes de convicção na Bíblia, no Evangelho, que o povo de Deus é um povo diferente, que a Bíblia é o livro de Deus, não pode ser banalizada, não pode ser mesmo banalizada. Nós estamos num tempo em que a Bíblia está ao acesso de cada pessoa, ao alcance de cada pessoa. Mas também é um tempo de muita banalização da própria Bíblia. Pessoas não respeitam a Bíblia, a Escritura, a palavra de Deus, não respeitam a sua palavra. Isso não é de hoje, não, é claro. Mas parece estar complicando-se mais. Mas eu pude lembrar que lá no Monte Sinai, Moisés estava recebendo as tábuas da lei. E o povo estava lá embaixo. E o povo desviou depressa, junto com Arão, que deixou o povo à vontade. Lá estava o povo em profanação, em vergonha, dançando, pulando, cantarolando e louvando a um Deus, a um ídolo, um bezerro de ouro, dizendo que era o Deus que tirou-os do Egito. E Moisés chega junto com Josué. E o que foi que ele fez? O que foi que Moisés fez? Alguém está lembrado aqui? O que foi que Moisés fez? Literalmente. Está lembrado o que ele fez? Pode dizer. Ele escondeu as tábuas da lei, foi? Não, ele quebrou aquelas tábuas da lei. Ele quebrou. Por que ele quebrou? É como dissesse: tenha vergonha, não vale nada você ter isso aqui e não andar por isso aqui, vou quebrar. Ele quebrou as tábuas da lei. Hoje a gente vê tanto crente com Bíblia, não é? Pessoa, não só crente, mas várias pessoas com Bíblia na mão. E às vezes com atitude tão antagônica à Escritura. Vergonhosa atitude. Não vale a pena estar com o livro na mão, porque não está no coração. É preciso ler esse livro sabendo que é a palavra de Deus. Deve ser respeitada. Deus deve ser Senhor, honrado. Ele disse: eu sou o Senhor. Onde está o respeito para comigo? Onde está a minha honra se eu sou pai? Onde está o respeito para comigo se eu sou o Senhor? Aqui Isaías, ele pôde contemplar a Deus. E ele então contemplou a si. E agora, depois dessa purificação, ele escutou uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías olha para três dimensões, três direções. Ele tinha olhado para cima, verticalmente. E ele viu quem? A Deus. Ele olhou para baixo. Ele viu quem? A si próprio. Ai de mim. E agora ele olha para frente, horizontalmente. E quem foi que ele viu? Os outros. Eis-me aqui, Senhor. Quer me enviar? Aqui em nossa versão está assim como se fosse assim, ele um voluntário, quase que dizendo: pode mandar a mim, Senhor. Mas no hebraico, que eu não entendo hebraico, mas quem entende, eu vi uma explanação clara sobre isso, disse que o sentido aqui na língua hebraica, que Isaías chega e se coloca e diz assim: Senhor, eu estou aqui, quer me enviar? Ele está se voluntariando, deixando aqui a vontade que Deus faça o que Ele quer. Eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, pode me enviar se quiser. E Deus mandou, realmente Deus enviou. Deus enviou. Então Isaías tem uma visão dos outros. O Evangelho é assim, meus prezados irmãos e ouvintes. O Evangelho, ele transforma o pecador mais impuro, conforme ele disse aqui que era.
E o Evangelho, ele traz na pessoa uma mentalidade correta de Deus e correta das outras pessoas carentes da mensagem que nos transformou. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho a ser pregado neste novo milênio. Esse é o mesmo Evangelho que Jesus Cristo deixou, a mesma palavra que faz uma mudança radical na vida do pecador, colocando na posição de filho de Deus e agora nova criatura, cujas evidências vão fluir automaticamente. E aqui, Deus disse: a quem enviarei, quem há de por nós? Nós por quê? Porque note que eu disse, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui, Isaías prontificou-se. Isso aqui é um desafio missionário. Amanhã pela manhã, às 6h25 da manhã, pela Rádio Santa Cruz. Se você quiser saber um pouco sobre o trabalho missionário entre os índios, ligue o seu rádio amanhã no programa Voz do Evangelho. Você vai conhecer um pouco sobre a realidade de um trabalho missionário entre os índios. Pessoas, como eu vi em relatório, que andam, um homem anda 3 dias e noite para ir a um lugar onde tem um missionário e ele quer levar daquele missionário algo da Bíblia para a sua aldeia. E ele vai lá, é feita uma tradução na sua língua, e ele vai com todo amor, levando aquela mensagem da Bíblia. Aquilo é precioso, ele dá a vida por aquilo ali. Aquele texto da Bíblia, ele viaja dia e noite, incansavelmente, para levar para a sua aldeia um versículo da Bíblia, traduzido na sua língua, porque o homem de Deus lá, o missionário, traduziu, e ele foi buscar, andou dia e noite, na mata, atravessando rios, perigos, para levar a mensagem para os seus aldeões. Mas aqui em Santa Cruz tem Bíblia por todo canto. E o povo pisa, despreza Deus. Isso é um pecado e afronta contra aquele que é santo, contra aquele que deve ser a razão da nossa existência, e aquele que um dia vai pedir conta com cada pessoa, e diz a Bíblia, cada um dará conta de si mesmo a Deus, e ninguém terá o direito de dizer, em Santa Cruz teve uma igreja batista fundamentalista, mas não me avisou da seriedade que Deus é, da santidade que é devida ao seu nome. Ninguém vai ter esse direito, porque está sendo pregado o Evangelho nas ruas da igreja, no rádio, na feira, em todo lugar. E queremos levar a sério esta responsabilidade. E queríamos que os demais irmãos de outras igrejas levassem a sério esta mensagem, a responsabilidade que Deus outorga através desse livro. E haveremos de prestar contas com ele. Mas é triste a gente ver o que estão fazendo por aí afora, em nome do Evangelho, ao ponto de atrapalhar